Olá pessoal, vamos para mais um podcast Uniara. Lembrando que os vídeos estão disponíveis nas plataformas do Instagram, do YouTube e do Facebook. Hoje, o podcast Uniara recebe Caio Derosso, gerente de futebol das categorias de base da Associação Ferroviária de Esportes. Caio, seja bem-vindo à nossa casa, é um prazer recebê-lo aqui. Seja bem-vindo. Obrigado, professor. É um prazer estar aqui. A nossa audiência, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sabemos quem e que horas vai assistir, então é sempre um prazer estar com você, estar aqui na Uniara, porque eu acredito que compartilhar conhecimento é um dos nossos principais objetivos de vida, é aprender e também compartilhar com quem queira aprender também. Então vamos lá. Caio, você se tornou gerente de futebol, né, da Associação Ferroviária de Esportes, mas como é que tudo começou? Como é que você disse assim, não, eu vou me formar, vou me especializar em futebol, vou trabalhar com gestão de futebol? Como é que foi esse início aí? A minha trajetória com o futebol já passa em mais de 10 anos. Eu entrei muito cedo no mundo do esporte pela curiosidade. Tentei logo bem pequeno tentar ser jogador, vi que não teria qualidade para isso, né? Como é de praxe, Soube das minhas limitações, não tenho nenhuma história de o joelho estragou, tive problema aqui, lesão, não. Sempre soube que não, a prática esportiva em si não seria o meu ganha-pão. Só que eu sempre gostei, sempre acompanhei, seja futebol, outros esportes, basquete, futebol americano, sempre fui um curioso por entender o esporte. Essa curiosidade me levou a fazer jornalismo. Então, eu sou formado em comunicação social, com habilitação em jornalismo. Tá. E a partir daí eu entro nos esportes, porque eu trabalho num jornal impresso, em Curitiba. Esse jornal ele começa a fazer a parte de portais, né? Que jornal você trabalhava lá? Lá era o Jornal do Estado, que depois se tornou portal, passou a ser o Bem Paraná, que é um site que hoje é o segundo site mais acessado do Paraná na questão de notícias. E eu pego essa transição do impresso para o portal. Então eu começo a fazer toda a edição do portal, principalmente a parte de esportes. E nisso me leva a trabalhar no Atlético Paranaense. Então, eu entro no Atlético Paranaense em 2012. Como jornalista? Como editor de comunicação do clube. Então, eu entro na assessoria de imprensa do Atlético Paranaense e faço parte de toda a parte de edição de conteúdo. Então, questões de site, TV, redes sociais. Então, todo o conteúdo produzido internamente pelo clube, eu era o editor final antes de publicação. E ali, então, eu começo minha trajetória dentro do futebol em si. Então, você começa no Atlético Paranaense? Isso. Como é que é trabalhar com Petralha? Eu acho que foi um dos maiores aprendizados que eu tive na minha vida, porque é uma pessoa muito à frente do seu tempo na questão de futebol, inovação, gestão. Ele é um clube associativo, só que tem todos os processos de um clube profissional. Então é muito bem definido os processos, a gestão, o que você quer de norte, de futuro. Então foi um baita aprendizado, assim. Eu acho que é uma pessoa que todo mundo conhece o seu jeito de ser. Sim, meio truculentão e tal, mas Pode ser, assim, essa questão que as pessoas falam de truculência, mas ele é muito objetivo. Então, se você aprende a lidar com ele, aprende a trabalhar com ele, você aprende muita coisa. Porque é muita objetividade, não tem aquele rodeio do talvez assim, não, e seguimos. Eu acho que isso foi um aprendizado muito, muito bom para mim como pessoa, mas também como carreira. E daí no Atlético, então, eu entro como comunicação, eu fico até 2014, ali, metade de 14, eu saio do clube. Eu tenho uma proposta para também participar da Copa do Mundo, em 2014, para trabalhar com a seleção da Espanha. A seleção da Espanha, que era a atual campeã do mundo, ela vem para Curitiba, ela escolhe o CT do Atlético como casa, como o team base camping deles durante a competição. Eles fizeram algumas visitas, não só a seleção da Espanha, a seleção do Irã, outras seleções visitaram, porque a escolha é individual, então as seleções visitam os locais que a FIFA credencia, e aí a negociação entre clube, hotel e seleção. Então a seleção da Espanha negociou, fechou com o Atlético Paranaense para utilizar o CT do Caju, e na época eles procuravam alguém que conhecesse Curitiba, conhecesse o CT. E conhecesse o CT também. E eu falei, sou eu, né? Me candidatei, e aí fiz lá o trabalho com eles, né? Acompanhei ali, eles tinham um responsável, né, da competição que estava 100% com eles, e eu estava sempre ali do lado também auxiliando, principalmente nessas questões locais de logísticas internas em Curitiba. Então foi uma experiência bacana. Nessa experiência eu tive um contato muito grande com o staff da seleção da Espanha, então com esse contato eu falava muito sobre essa minha ideia de começar a migrar para a área de gestão. Eu estava muito ainda vinculado com a comunicação, mas eu queria entender um pouco desses processos.
E eles começam também a compartilhar alguns conhecimentos comigo durante esse processo. Me convidam para fazer um curso em Madrid, em Las Rosas de Madrid, que é onde é a sede da seleção, como se fosse a grande Acomari deles. Sim. Então eu vou para Madrid, faço um curso com eles, e ali abre a cabeça então para um novo mundo. Então a partir desse Isso foi em momento, 2014, final de 14, pós-Copa, 14 para 15. Então, na nossa virada de ano. Pós-Copa, então, eu começo a migrar para essa área de gestão, começo também a me especializar nisso, procurar conhecimentos, fontes de conhecimentos, desde a Universidade de Futebol, a FGV, que tem um curso vinculado com a FIFA e com o CIES, e a partir daí eu começo, então, a trilhar um caminho diferente. Continuo atuando um pouco nessa questão de comunicação e um braço no marketing junto com alguns amigos. Nós criamos uma empresa para atender atletas, federações, na questão de, principalmente, captação de patrocínio, redes sociais, fazendo alguns projetos com atletas que hoje passaram pela seleção, como Thiago Ribeiro, Alexandre, lateral esquerdo que está no Flamengo, o Renan Lodge, o Everton, goleiro, a Federação Paranaense. Fizemos alguns trabalhos bem interessantes nessa questão de marketing. E sempre estudando. Em 2017, eu retorno para o Atlético Paranaense, num cargo de coordenador de projetos do futebol. Então, já meio que migrando um pouco de tudo aquilo. Já está saindo, então, da comunicação para entrar na parte de projetos de gestão. Então, tudo aquilo que eu tinha meio que de conhecimento de comunicação e marketing, eu também trago para aplicar dentro de projetos do clube. Então, quando eu chego, que eram projetos relacionados ao futebol. Então, minha primeira ação é conhecer quem são meus clientes internos, né? Então, pegando o marketing puro. Então, a gente faz uma grande pesquisa com os atletas que estavam lá no clube, para entender quem é a pessoa que está ali, não só o jogador. Então, Sim. desde gostos pessoais, o que ele gosta de comer, o que ele gosta de brincar que não seja Porque isso daí faz girar depois as áreas de interesse que você pode atuar para o cara. Exatamente, projetos. Então, a partir dessas respostas, a gente tem todo uma anamnese sobre o atleta, sobre vários aspectos. E isso também criaram vários outros tipos de projetos. Então, nós começamos a criar, por exemplo, tinham atletas que... O Atlético, naquela época, em 2017, eu acredito que tinha uns 22 estados representados ali dentro. Então, se não bem comunicado, vira uma torre de papel, que é muito tipo de educação diferente, formação, tudo, né, todas questões sociais envolvidas. E eu lembro que, na época, a gente fez uma pesquisa dessa sobre alimentação. Então, tinha muito atleta que a comida preferida era vatapá, outra que era pirão com não sei o quê. E aí a gente começou a desenvolver algumas atividades com a nutrição, para explicar para os atletas o que eram esses alimentos, a parte nutricional, e um sábado por mês, um sábado a cada 2 meses, servir essa comida para eles, para que os outros atletas conhecessem a comida típica da região. E aí você gerava um processo de integração. Exatamente, entre todos, entre os departamentos. Então foram vários processos criados através de projetos criados através desses insights que os próprios atletas deram para nós. Então, fizemos uma pesquisa sobre leitura, sobre o gosto de leitura, se gostavam de ler, se não gostavam de ler, o que gostariam de ler. E foi até interessante porque, na época, 48% assinalaram que teriam interesse em ler livros sobre esporte, que é um índice alto, se parar para pensar altíssimo. no que é o Brasil hoje. Que é o Brasil hoje, é então, altíssimo. a partir dessa pesquisa que a gente fez, nós criamos um projeto, levamos para a Grande Área, que é uma editora de livros de futebol, que faz a tradução dos livros do Guardiola, Klopp, Ancelotti, entre outros livros de futebol, também tem livros históricos de futebol. Levamos esse projeto para eles, e eles doaram 40 livros para nós. Então, criamos uma biblioteca a partir desse projeto. E aí fizemos a entrega no Museu do Futebol, uma visita no museu, então todo aquele simbolismo para eles entenderem todo o contexto do esporte que eles estão inseridos. Então, eu fico nesse 2017 todo no Atlético fazendo essa questão de projetos. Outros projetos foram criados, então a gente criou ali mais ou menos 8 projetos durante o ano. Alguns viraram processos depois, então ficaram perenes no clube. Então, questão de quais eram os valores que nós queríamos que os atletas desenvolvessem internamente, né? Desenvolvessem e potencializassem quem já tinha alguns valores, porque a gente fez pesquisa com a torcida, com outros stakeholders, como imprensa, para entender o que é o Atlético para a mídia. O que é o Atlético isso que eu ia te perguntar. Porque assim, você trabalha num clube de futebol como o Atlético Paranaense, time grande, tem repercussão, né, nacional, até da América Latina como um todo. Mas assim, o que publicar do Atlético Paranaense? Né? Como é que chega uma pauta assim para você, não, isso aqui você pode, isso aqui você não pode, isso aqui tem que sair, isso aqui não tem, essa nota aqui tem que ser assim, essa nota tem que ser assado. Como é que é isso?
Lá no Atlético, eles têm essa questão de hierarquia, de funções, são muito bem definidas. Sim. Então, tudo tem uma gerência, uma diretoria. Então, cada um tem suas diretrizes do que pode e o que não pode. Sim. Então, é um clube que ele é mais fechado em relação a outros clubes, se você falar questão midiática, questão de imprensa. Mas isso também dá uma tranquilidade de trabalho muito grande. Porque quem está lá dentro sabe que está protegido no sentido que estou fazendo o meu trabalho, as pessoas sabem o que está sendo feito. Então, eu não preciso expor para outras pessoas para saber o que está sendo feito. Então, acho que existem cobranças internas muito grandes, porque existem... Porque a pressão da torcida é muito grande. A torcida é natural no futebol. Acho que se não tiver torcida, não tiver pressão, não tem paixão, né? O futebol é movido pela paixão. Eu acho que você não pode esquecer a torcida, você não pode deixar ela de lado, mas também não pode ser 100% influenciável por ela. Sim. Eu acho que se você tem um projeto, se você tem um norte, você vai ter alguns problemas no meio do caminho que são naturais de qualquer processo, seja no futebol, seja no trabalho, seja na aula, você vai ter alguns imprevistos que você não né, Sim, são imprevistos. e que você não conta. Exato. Né? E aí é muito mais do você ter a convicção do que você está fazendo é certo do que qualquer outra coisa. Se você tem convicção, vão acontecer problemas que você vai corrigir a rota e vai voltar para aonde você quer atingir. Eu acho que isso sempre foi muito claro lá. E é isso que eu aprendi muito nesse tempo que eu passei lá. Porque quando você tem problemas, você não pode se desesperar e mudar tudo. Então por exemplo, a torcida vai lá e invade o CT. Uhum. Como é que você vai noticiar isso? Como clube ou como... clube. Assim, porque, na verdade, já tem uma dimensão. Porque a torcida, quando vai, a imprensa já está lá, a grande mídia e tal, enfim, solta isso lá. Uhum. Como é que é racionalizar isso? Eu acho que, assim, uma invasão do CT, eu nunca passei por isso. Então, não posso falar como seria a minha reação. Sim. Porque, assim, quando estive no Atlético, o Atlético era um clube muito bem blindado nesse sentido, porque até patrimonialmente falando. Sim. Então, acho que tem esse ponto assim. Eu acredito que se acontece comigo, a primeira coisa é a transparência. É falar com a torcida, entender qual que é o motivo dela estar lá, e depois perguntar, explicar o que aconteceu. Porque todo mundo sabe o que aconteceu, porque vai ter cobertura de imprensa, vai ter todos esses tipos de coisas que acontecem, você vê Brasil afora. Sim. Eu acho que... É muito comum isso aqui. Infelizmente. Infelizmente não deveria ser. Não deveria ser, porque... Cada coisa no seu lugar. Exato. Torcedor é torcedor, jogador é jogador, Exato. diretor é diretor. Eu acho que o protesto, essas coisas fazem parte do futebol, mas também existem limites. Porque você está falando de ser humano também, né? Sim. E aí existe meio que uma esfera no futebol que acham que as pessoas que a pressão vai fazer o cara jogar mais. Isso é uma coisa comum na torcida, não adianta esse processo. Não adianta, sim, porque acham que fazendo esse tipo de pressão ele vai performar mais. Algumas pessoas podem performar, outras não. A gente tá falando de indivíduos, cada um reage cada um reage de um jeito. Exato, né? Então é igual a gente fala com um aluno. Se você cobrar um aluno perante 20 pessoas, alguém vai falar, não, beleza, deixa comigo, e outros vão falar, aí o cara vai só esconder. Você sabe como que é perfil das pessoas. Sim. Então acho que quando a gente fala de coletivo, de grupos, a gente tá falando de pessoas no final das contas. O pessoal tem uma visão do futebol como se fosse algo diferente. E não é, o futebol faz parte da sociedade. Eu acho que isso que é um ponto interessante. Entendi. E aí você fica então no Atlético Paranaense como... Eu faço essa coordenação de projetos. Do projeto. Durante um ano. Fica na área também ali de comunicação, depois... A comunicação depois que eu saio em 2012, 2014, não mais. Os projetos começam a migrar para essa área de gestão. E em 2018, eu recebo um convite interno para reformular a área de scouting, captação de atletas nessa parte administrativa. Então, criar novos processos, orçamento, fazer esse controle, né, de planejamento como um todo. Então, eu migro cada vez mais para essa área do futebol em si, em discussões sobre atletas, sobre contratações, dispensa. Então, a gente começa a fazer um trabalho voltado desde a categoria de base, ali, iniciação desportiva, sub-11, 12, 13, categoria de formação, dos 14 aos 20, e categoria profissional, 20 para cima. Então tem essas discussões de quais são os processos de captação, como que a gente vai fazer, quem são os polos parceiros, onde vamos captar, por que vamos captar lá. Então a gente faz um estudo muito grande sobre os atletas que estão na Europa, então da onde eles saíram, onde eles nasceram, onde eles foram formados. Isso tudo vocês têm uma planilha? Sim, tem um dashboard, tudo isso. Uma planilha com todos os dados dos jogadores, sim, idade, perfil, sim, tudo certinho? Tudo. Desde os atletas que nós queremos e dos atletas que nós temos como objetivo de mercado. Então, se nós queremos vender para Portugal,
nós temos um perfil do atleta. Se queremos vender para a Itália, é outro perfil do atleta. Baseado que cada liga tem a sua peculiaridade. Exatamente. Né? Então a gente sabe mais ou menos isso. Então a gente cria alguns processos pensando justamente nisso. Então eu passo 2018 todo fazendo esse processo de remodelação dessa área de scouting e captação de atletas. Em 2019, eu até brinco, eu pego férias para trabalhar, que aí em 2019 eu pego férias para trabalhar na Copa América. Então eu recebo o convite para trabalhar na Copa América em 2019, acompanhando a seleção do Chile durante toda a competição. Fazendo só um parênteses, em 2016 eu trabalho nas Olimpíadas do Rio também, como gerente de treinamentos. Então, mas no futebol? No futebol. Todos os CTs de futebol no Rio de Janeiro, eu era um dos responsáveis pelo atendimento das seleções. Então, que eram desde gramado, tudo, desde a implementação, acomodação, tudo. Alimentação, a questão de que tudo que tivesse atividades em CT, eu era o responsável pela organização. Então, se a seleção fosse fazer alguma refeição lá, fosse utilizar a banheira de gelo, se fosse fazer qualquer outro tipo de atividade que não seja campo, teria que estar responsável por isso. Então, foram 8 seleções que fizeram treinamentos no Rio de Janeiro. Aí tinha os campos no Ninho do Urubu, que é o centro do Flamengo, o CFZ do Zico, o campo anexo do Newton Santos e na Marinha. Então eram esses locais. E você gerenciava um deles? Eu gerenciava no começo todos. E aí depois, quando começou a operação, eu fiquei exclusivo no CT do Flamengo, no Ninho do Urubu, porque tinham 2 campos, então necessitava de uma pessoa um pouco mais sênior para estar lá com uma equipe para atender 2 seleções simultâneas. Então eu fiquei mais daí deslocado lá. Em dias de jogos eu fazia a operação de jogo, cuidando do entorno do gramado. Então eu até brinco, se você pegar o gol do Neymar na final, aquele gol de falta, tá todo mundo comemorando, tem um cara de terno assim atrás do gol, sou eu. Eu tava trabalhando ali, não podia esboçar reação. E aí, são as histórias engraçadas que o futebol traz pra você, né? Todo mundo comemorando e eu tava ali. Você tava ali, né? Parecia um segurança até. E aí, em 2019, então, faço essa minha participação na Copa América, trabalhando com a seleção do Chile. E no Atlético, nós começamos a criar uma área de desenvolvimento organizacional, que aí começa uma ideia sobre uma universidade corporativa, que hoje está ativa já com alguns cursos de performance do clube, mas justamente... Que tipo de curso que tem? Hoje tem cursos voltados à performance, a questão de nutrição, preparação física, fisiologia. Isso o Atlético oferece? Oferece externamente. Para os profissionais que trabalham lá? Interno e externo. E externo também? Hoje o Atlético tem um evento que faz anual, que é dentro do clube, tanto do CT quanto da Arena. Reúne 1.000, 2.000 pessoas e aí você faz toda a questão de performance, que é algo que está muito bem... E integrado. Né? Aquela ideia de fisiologia, tudo. Nutrição, a área de saúde e educação física, tudo. Fisioterapia, tudo. Então, assim, a gente queria essa área em 2019, de desenvolvimento organizacional, justamente de formar quem forma os atletas. Então, capacitar as pessoas internamente e depois fazer algo numa universidade corporativa externa para também começar a ter uma receita sobre ela. Então, eu participo desse projeto. Em 2020, naturalmente, tem uma pausa por causa da pandemia. Então, muitos dos projetos são paralisados por questão do orçamento. O campeonato é paralisado. 2020 foi um então, aí foi atípico. Atípico para todo mundo. Então, foi... E aí também, ao mesmo tempo, foi interessante como que a gente se adaptava a isso. Trazendo palestrantes online para atleta, para funcionário. Trouxemos muitas pessoas que conversaram cursos com eles. Online. Cursos online. Então, a gente criou algumas ferramentas internas para poder... dar conta de... Não parar, né? Exato. Então, para os atletas, a gente trazia atletas que jogaram no Atlético que estavam fora. O Fernandinho, que estava no Manchester City. O Renan Lodge, que estava no Atlético de Madrid à época. E outros atletas que tinham história com o Atlético para conversar com os atletas. Para manter um pouco ativo essa questão, porque não estava tendo treinamento. Então, também a gente passava treinamento para fazer em casa. Então, isso foi legal, porque também estimulou a criatividade de todos. Então, um preparador físico nosso do Sub-15, ele, conversando com os atletas, uma reunião online, no Zoom, foi passar um treino e falou: o que vocês têm aí em casa? Ah, tem garrafa PET? Tem garrafa PET, então corta assim. Tem Durex? Tem Durex, então faz a escadinha no chão assim. E foi criando, aí é isso, ter a criatividade de resolver os problemas. E aí ele filmava o treino, mandava para os meninos, o menino repetia o treino em casa. Então todo mundo foi se adaptando. E aí gravava, mandava de volta. Exato, então era justamente isso. Então foi legal porque todo mundo evoluiu nesse sentido de tecnologia e também de criatividade. E de disciplina também, né? Porque o cara também está em casa. Exato, isso aí foi uma coisa que era muito... E era estranho no começo, né? Depois você criava uma rotina, mas era algo muito estranho de você trabalhar, mas foi legal. Eu saio aí no final de 2020 do Atlético, e começo a migrar de uma outra área que eu sempre tive curiosidade, que era educação. Então, tem o Foot Hub, que é uma empresa de Porto Alegre, que promovia palestras, aulas, alguns cursos voltados ao futebol.
e eles me chamam então justamente para poder remodelar alguns produtos deles pensando no online, já que eles tinham um coworking em Porto Alegre que era muito questão presencial e precisavam também agora migrar para o virtual. Exato. Então eu assumo ali uma área de coordenação metodológica da parte de ensino deles, então desde a criação de cursos, treinamento dos professores, metodologia de ensino, então entrando em várias esferas educacionais, e fico ali até 2022. A gente faz vários cursos. Os cursos hoje estão todos online, com alguns encontros presenciais, então é legal porque também tem essa conexão com a turma. Então, vamos fazer um curso agora, por exemplo, de executivo do futebol, tem um encontro no Botafogo, com o pessoal da SAF do Botafogo, e no outro dia vai para Xerém para falar com o pessoal do Fluminense. Então, existem vários, essa questão mais híbrida, né, de tanto presencial quanto online, acho que ficou muito legal isso. E aí, em 22, eu venho para cá, então para Araraquara. 22? Em 22, eu viro gerente de categorias de formação aqui da base em 22, eu fico 22 inteiro aqui, e aí o clube me chama justamente para organizar esses processos, pensando numa venda, né, para SAF, primeiro transformar o clube em SAF, e aí depois buscar um investidor. Então eu venho para remodelar os processos, deixar tudo organizado, e aí quando o clube é vendido, meu projeto também acaba. Então eu saio, em 23 eu vou para o América de Natal, aí eu mudo para Natal, e lá pela parte compradora. Então, o clube ele vira SAF, vem um grupo. Como é que você foi para lá? Aí o futebol é isso, aí tem muitos contatos que a gente faz durante a caminhada, a gente conhece muitas pessoas, e o futebol é muito networking. Faz os contatos, né? É muito networking, é muito essa questão de estar presente nos locais, tem muitos cursos que a gente sempre está presente, independente de palestrar ou não, é importante estar lá justamente para poder entender quem são as pessoas, quem está entrando no futebol, quem você pode ajudar, quem pode te ajudar, e acho que sempre estar aberto a isso. Então, em 23 eu vou para Natal, pela parte compradora, então pelo investidor, para justamente também remodelar as categorias de base e, no segundo momento, criar os novos processos de futebol profissional. Então, eu fico lá em 2023, em 24 eu iria continuar lá, e em janeiro a Conmebol me oferece para trabalhar na Copa América nos Estados Unidos. E aí eu vou para os Estados Unidos, então fico durante toda a competição ali, eu chego no final de janeiro, fico praticamente até setembro ali, em Miami, fazendo uma consultoria para a Conmebol no sentido de desenvolvimento da Copa América. Então sou responsável pelas 16 seleções que atuaram lá. Eu tinha uma equipe de 19 pessoas. Você gerenciava? Eu gerenciava 9 nacionalidades. Então foi também um grande aprendizado, né? Porque tinham desde pessoas que falavam português, espanhol e inglês, mas de vários países, então culturas diferentes, sim, às vezes expressões também diferentes. Uhum. Então você escutava, você tinha que ver pegar o contexto da frase para poder entender qual que era o sentido total. Então foi um aprendizado muito legal também, muito bacana de ter essa troca tanto com essas pessoas que trabalhavam comigo, quanto com as seleções. Porque até o início da competição em junho, eu era o contato direto com todas as seleções, então eu falava com todos os diretores de seleções, porque aí a gente faz a organização completa da competição. Durante a competição, todos os voos internos são custeados pela Conmebol. Hotel, centro de treinamento, campo, tudo. A seleção não tem nenhum gasto sobre isso. Mas a seleção tem as definições. Qual que é o horário preferencial de voo? Que tipo de alimentação você quer? Onde ela vai voo? treinar? O treino a gente apresenta para ela, mas assim, existem coisas que fazem muita diferença, que é a questão de performance pequena. Então, um voo de 2 horas e tem esse menu, serve para vocês? Aí não, a gente quer colocar mais frutas, queremos colocar mais não sei o quê. Então, mas aí já entra a equipe nutricionista que vai dar conta. Que daí a gente fazia, como eram voos todos privados, sim, então a gente tinha também essa disponibilidade de trocar alimentação, conforme a companhia aérea que a gente contrataram 5 companhias aéreas dos Estados Unidos, eles tinham o menu standard deles e faziam as adaptações. Por exemplo, a seleção da Jamaica, tinha muitos atletas que eram veganos, ou alimentação kosher, halal, alimentações mais vinculadas aos muçulmanos, então que tem uma adaptação de cardápio também. Então tudo isso foi legal de aprender, de entender. Que loucura isso, né? Então assim, e sempre com prazo, né? Que você tem que ter um prazo para. E aí sempre, às vezes. Você não vai fazer isso da noite por dia. Exato, né? E aí às vezes tem que ficar em cima ficar em cima da seleção ali falando, e até amanhã. Então acontece muito essas coisas, essas trocas são muito ricas. Então, o horário de voo. Então, a seleção prefere viajar o dia posterior sempre às 2 da tarde. Então, vamos entrar em contato com os aeroportos. A seleção vai jogar em Nova York, em Kansas, em Los Angeles. E o papel do treinador aí nessas escolhas aí?
Tem cara muito chato, assim. Cada seleção tem seu papel, né? Cada seleção aí entra essa questão muito cultural de cada país. Existem seleções que o treinador decide tudo, existem seleções que o preparador físico tem uma voz mais atuante, existem seleções que é o gerente da seleção que decide. Então, cada seleção tem um pouco desse aspecto cultural. E diferenças entre elas. Exato. Não é o treinador que fala, nós vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Algumas seleções, sim. Sim. E isso faz parte do processo. Aí a gente não, quem decide para nós não faz parte. Só vai executar o que ele Exato. decidiu. Aí, lógico que tem todo um protocolo, que a decisão tem que ser sempre formal, por e-mail enviado pela seleção, pelo diretor de seleções, mas internamente quem decidiu, para nós não importa. Entendi. Sentido. Você só recebe a informação. Exato. E executa. Exatamente. Até porque o nosso papel é sempre estar vinculado com a federação local, com a federação de seleções, com a seleção nacional. E o nosso, então, papel é com o diretor de seleções. Sim. Não é contato com o treinador, com o jogador, nem nada. Sim. Porque o nosso papel é justamente ter essa formalização dos processos, Sim. para não ficar depois um diz que me diz. Sim, Quem sim, falou, sim. não sei o que, não. Aham. Formaliza, tá aqui, o protocolo é esse, é via ofício, é via não sei o que, Sim, cada sim. um tinha uma forma de preenchimento. Entendi. E hoje você trabalha exclusivamente com as categorias de base. Isso. E aí eu volto agora em janeiro para a Ferroviária, assim como em 22 nessa questão das categorias de base, né? Então, organizar as categorias de base, continuar os projetos que já existiam, melhorar outros projetos, isso é natural de qualquer tipo de entrada e saída. São 7 categorias, né? Então a gente tem desde o sub-11 ao sub-20, todas competindo no Campeonato Paulista. O sub-20, que é a porta do profissional, tem sempre uma atenção maior, né? Tanto interna quanto externa. Você vê que muita gente acompanha o 20, Copa São Paulo, que a Ferroviária teve a melhor campanha da sua história agora em 2025. Sim, agora em 2025. Chegou até as quartas de final, primeira vez, né? É a segunda vez se parar como contexto histórico, mas nessa competição com 128 clubes é a primeira vez que chega nas quartas de final. E aí, agora começando os campeonatos paulistas, 15, 17 e 20, final do mês começam 13 e 14, em junho começa 11 e 12. Então, assim, falando de categorias de base, como é que é captar um menino de 11, 12 anos para jogar na Ferroviária? hoje... Assim, por exemplo, eu sei que vocês têm um scout, vocês fazem Sim. análise de jogadores, enfim. Mas como é que de repente você fala assim, poxa, tem um menino lá no Paraná que a gente precisa trazer para cá. Uhum. Como é que é trazer esse menino para cá? A relação com os pais, assim. Como é que é essa relação? Porque é uma criança, né? Quais as responsabilidades que se tem nisso e como é que se trabalha isso? Vamos por parte. A lei permite que você aloje um atleta no clube a partir dos 14 anos. Tá. Nós temos um alojamento, tem um hotel, né, aqui no centro da cidade, que Sim. a partir dos 14 anos os atletas são alojados. Certo. Abaixo disso, o nosso objetivo é sempre trazer atletas da região. Da região. Exato. É priorizar a região porque tem muito atleta. E não falo nem atleta, é menino, né? Vamos falar menino. Porque abaixo dos 14 anos, o que a gente avalia? A relação eu-bola. É como ele se dá com a bola, literalmente, como que ele brinca, joga, não sei o quê. Você não vai cobrar tática com um menino de 11 anos. Que ele preencha um futebol espaço diferente. no campo. Exato. São formas diferentes, são progressões. Então, desde a questão do futsal, você pega o sub-11, ali já é um campo ainda reduzido, e você vai aumentando o campo conforme a idade. Porque você colocar um menino de 11 anos jogar num campo de 105 metros não dá. por 68 com uma trave daquele tamanho, é um crime. É um crime. É um crime. Então, a própria Tem que ser adaptado. A própria Federação Paulista é muito forte nisso, de que tem que adaptar. Então, você começa com ali 7 jogadores, 8 jogadores, vai evoluindo até chegar ali com o campo de 11 que a gente fala. Então, nessas idades menores, tem que estar muito olhando essa relação dele com a bola, do divertimento dele com a bola, dessa habilidade fina no sentido de divertimento. Porque eu não quero saber o que ele acha, o que o lateral tem que fazer, até porque, até se chegar aos 15, 17 anos, provavelmente você vai passar por 3, 4 funções dentro do futebol. É difícil um atleta que só jogue numa posição a vida inteira. Sim. Ainda mais de categoria de base. Então, ele começa migrando. Às vezes ele começa como centroavante e vai parar como zagueiro. Acontece muito. Muito. Eu pego um caso, por exemplo, o Renan Lodge, que é o lateral esquerdo que está hoje no Al Hilal no Emirados, na Arábia Saudita. Ele chegou no Atlético Paranaense, no Sub-14, ele era atacante. Sim. Aí virou extremo, aí virou meia e profissionalizou como lateral. Pegou a seleção brasileira como lateral, jogou Copa América como lateral. Então você vê,
Existem vários casos. Então, esse é um caso que eu acompanhei desde os seus 14, 13 anos até o profissional, Sim. que eu conheço ele a vida toda. Mas existem outros inúmeros casos que você fala. Não, E volta e meia algum clube liga, pô, fulano tá jogando em tal posição, tá? Pô, a gente testou aqui, não deu muito certo, colocamos ele em outra posição. Acontece isso aí. E aí é que a gente fala, a gente conversa muito com os pais sobre isso também, principalmente meninos mais novos, pais, empresários, que muitas vezes os pais, na ânsia de, pô, Então, meu filho é atacante, meu filho não sei o quê. Então, como é que é essa relação com os pais? Porque isso me parece ser um problema difícil nas categorias de base. Você não acha assim? Bom, pelo menos a visão de quem vê de fora o processo. A relação com o pai, eu sempre falo, ela tem que ser o mais direta e transparente possível. Porque muitas vezes você tem que também entender o lado do pai. O pai, ele tá vendo o filho como um craque, como, né? E é natural, todo pai quer que seu filho seja o melhor jogador do mundo, acha que ele vai ser o melhor jogador do mundo, e tudo bem, faz parte do encanto. E o nosso trabalho também não é tirar esse encanto, não é falar que o menino não presta, não serve, não é? Bem pelo contrário. Mas a gente tem que sempre falar com o pai de uma forma bem direta para ele entender que não tem um rodeio assim, não, veja bem, não, tá sendo feito isso, isso. É aquilo que eu falei no começo, convicção. O trabalho, a gente tem a convicção que se o atleta desenvolver esses tipos de habilidades, tipos de função a partir de tal idade, ele vai ser um melhor atacante, ele vai ser um melhor lateral. Então, às vezes o processo também envolve isso, e quanto mais a gente tiver essa comunicação com o pai, melhor. E a gente, como eu falei antes, quando a gente fala de pai, tá falando igual do atleta, existem vários tipos de pessoas, existem vários tipos de indivíduos com vários tipos de formação, desde um pai que tem doutorado até um pai que não teve a oportunidade de fazer uma escola. Então, ele também tem que saber a forma de comunicar com esses pais. E eu falo muito isso para os treinadores, para quem faz avaliação de atletas. Quando conversar com o pai, fala individualmente. Porque aí você vai entender exatamente o que o pai está entendendo da conversa. Se você fala de uma forma ampla, alguns vão entender, outros não vão. E aí, às vezes, a pessoa tem a vergonha de perguntar, não entendi. E também tem dificuldade de chamar no canto para falar. Então, a gente tenta sempre fazer essa questão um pouco mais individualizada, justamente para não ter arestas de dúvidas. A gente quer sempre deixar um pouco mais. Mas a gente sabe que as necessidades do pai, o pai às vezes tem uma visão diferente, isso faz parte do processo. Assim, ninguém sempre vai concordar 100%, mas o importante é que a gente tenha sempre essa questão mais reta, direta, para que não fique aquela coisa meio nebulosa de eu acho isso, eu acho aquilo. Não, vamos acabar com o achismo e vamos deixar um pouco mais pragmático nesse sentido. É assim, beleza, não gostou? Tudo bem, é a nossa opinião. A tua opinião é essa, tudo bem, vamos respeitar a opinião. Vamos debater a ideia, não vamos debater a pessoa, vamos debater sempre o conceito que está sendo discutido. Então, acho que é mais ou menos essa linha que tenta trabalhar aos poucos para justamente deixar menos dúvidas possíveis, assim, no modo de dizer, né? Questão de contrato nas categorias de base. Como é que é a relação entre empresário, jogador e clube de futebol? Porque na base, me parece, e aí você me corrige se eu estiver errado, tem uma influência muito grande de empresários colocando meninos nas categorias de base. Isso é verdade? Isso ocorre? Como é que isso se faz? O menino hoje, para jogar futebol nas categorias de base, tem que ter necessariamente um empresário ou não? Não. Hoje eu diria que 40% dos nossos atletas não tem empresário. Não tem? Não tem empresário. O treinador, você pode, como manager, você pode de repente ver um menino jogar lá uma meia dúzia de vezes e tal, e falar, não, eu posso, vamos agendar aqui um período aqui, você passa aqui. Como é que funciona geralmente isso? A conversa acontece com os pais, tá. Principalmente atleta só pra gente entender. Atleta minoridade, a gente fala com os pais, até porque para o menino fazer alguma avaliação conosco... Até que idade isso? O que que você conversa com os pais e não com o empresário. Até os 18 anos. Até os 18 anos. Até porque se o menino é menor de idade, ele não pode responder pelos atos dele legalmente. Sim. Então, para o menino fazer uma avaliação conosco, os pais têm que autorizar, tem que mandar um papel, a gente manda vários documentos que eles têm que trazer assinados com reconhecimento em firma, em cartório, o pai autorizando ele fazer a avaliação, autorizando a ficar no alojamento durante um período da avaliação, traz os exames médicos que a gente solicita. Então tem todo um protocolo antes de fazer uma avaliação do atleta. Ninguém chega do dia para a noite ali. Sim. Assim como existem empresários que enviam atletas, pedem solicitação para atletas fazerem avaliação, e a gente fala com o empresário. A gente vai atender desde que traga esses documentos. Aí o empresário fala com os pais, fala com o atleta e traz os documentos assinados. Então existe essa relação, porque o empresário faz parte do ecossistema do futebol, isso é natural, mas assim, você falar que precisa ter empresário, não precisa.
Ele não precisa porque a qualidade do atleta é que diz muito mais sobre isso. E a gente está sempre priorizando a qualidade do atleta. Então, assim, existem casos, lógico que existem. Sim. Mas eu vou te falar, aonde eu trabalhei e o meu modo de trabalho não permite isso. Tá. Eu gosto de fazer as coisas corretas no sentido de existem processos, protocolos, vão cumprir isso. Então, desde que eu cheguei aqui, eu nunca vi nenhum tipo de problema com isso, no Atlético Paranaense muito menos, em Natal muito menos. Então, assim, a gente sempre tem tudo isso muito bem delimitado. O empresário pode indicar, que é natural, a gente recebe várias indicações por dia. Temos uma equipe que analisa o material do atleta. Geralmente, o empresário, o pai do atleta manda um vídeo do atleta, a gente pede, se possível, sempre jogos completos, porque mandar melhores momentos é fácil. É fácil. Então, a gente pede jogos completos justamente para poder analisar ele num contexto global do jogo. Ação sem bola, ação com bola, posicionamento, como é que ele vai fechar a linha, se for um atleta mais velho, né? Então, cada idade tem um tipo de olho. Então, assim, se é um atleta do sub-20, ele tem que ter mais valências do que um atleta do 14. Porque no 14 ele ainda vai ser ensinado a fazer algumas coisas. Sim. Então, não dá pra gente cobrar do atleta do 14 a mesma coisa que a gente cobra do 20. Então, a gente faz toda essa análise antes de trazer para uma avaliação. E aí, na avaliação, a gente sabe o que a gente vai observar nele também. Então, existem hoje... A Ferroviária conta com um coordenador de captação que fica aqui em Araraquara e faz alguns jogos específicos que a gente solicita para ele ver em loco, e 3 captadores que estão aqui nessa macro-região, pegando aqui Araraquara, vai para Ribeirão, vai para Brodowski, vai para Jaú, e aí um pouco mais para baixo ali na região de Bauru, pegando aquela região de Bauru, e um captador que fica na região de Campinas, que pega aquela região de Campinas. Então a gente tem essas pessoas espalhadas, e cada um sabe o que precisa avaliar dependendo da idade do atleta. Então, basicamente, é assim que funciona. Entendi. E a partir de que idade que se assina contrato no futebol? O contrato, idade de base. Vamos por partes. O contrato profissional, você pode assinar a partir dos 16 anos. 16 anos. A partir dos 16 anos, você pode fazer um contrato profissional com o atleta. Antes disso, dos 12, agora que mudou, a partir da Lei Geral do Esporte mudou, dos 12 em diante, você pode assinar um contrato de formação. Que aí é um que seria isso? O contrato de formação é um contrato que o atleta, primeiro, para você fazer o contrato de formação, você tem que ter o selo de certificado do Clube Formador da CBF. Que é uma chancela da CBF que os clubes têm as melhores práticas de formação do atleta. Desde alojamento, transporte, escola, porque eles pedem boletim, pedem faltas, eles querem saber tudo isso, né? Então, as federações fazem esse acompanhamento e enviam para a CBF se o clube está e esse trabalho é sério? É sério, é seríssimo. Tanto que nós temos pedagogo, psicologia, temos uma psicóloga, uma pedagoga e uma assistente social no clube, na Ferroviária, que faz esse acompanhamento, esse relacionamento tanto com os pais, mas também com a escola. Tá. Então, hoje 90% dos nossos alunos estudam no IEBA, então, e é perto ali do hotel da Ferroviária, então os meninos vão a pé, então a gente consegue, eu pelo menos vou uma vez a cada dia, 15 dias, ver como que tá as aulas. É engraçado, o pessoal tá indo, o pessoal tá matando uma aula, ali, então, vai ali no parque e tal, aquela coisa toda. Aí o dia que eu vou, os meninos ficam uma cara meio assim, ó lá, o Caio tá ali, então eu tenho relacionamento com o professor, com os diretores, então a gente tenta fazer esse trabalho integral como um todo, e isso faz a certificação do selo do formador. Questão nutricional, todo acompanhamento que você pode imaginar para um atleta, você tem que ter para obter esse selo. Você tendo o selo de formador que corrobora com as melhores práticas, e hoje eu acredito que são 46 clubes no Brasil que tenham, então você vê como ainda existe uma evolução muito grande para chegar numa totalidade. Então, você pegar, somando Série A, B, C, são 60 clubes. Se 46 tem alguém que está no meio do caminho aí, ou tá atrás. E muitos clubes de Série B e Série C também não tem. Tem muitos clubes de Série D que tem selo formador, tem muitos clubes que não jogam futebol profissional que tem selo formador. Você pega o Esfera, por exemplo, que é em Jarinu, onde era o antigo CT do Red Bull, o Esfera é um clube de base, é um clube formador. Então, e é time de empresário? Todos os times que são clubes de empresa são times de empresário. Tá. Empresário, pode ser empresário do vínculo esportivo, mas desde que ele tenha a licença para trabalhar. Sim, e é ligado à CBF, tá tudo certinho. Sim, tá tudo bem. Não há problema nenhum, porque hoje com a SAF, qualquer um pode ser dono de clube, desde que cumpra alguns requisitos de não ser jogador ativo, não ser árbitro de futebol. Tá. Existem alguns requisitos para então é legal. Isso é legal. Tá. Então, se você quiser ser dono de uma SAF, você pode.
você tem que se registrar perante a junta comercial, criar a empresa, uma sociedade no futebol e criar um clube, ou comprar um clube em nome dessa sociedade. Então, hoje não existe o empresário de futebol ser dono, ele pode ser, desde que cumpra todos os requisitos que a lei de 2021 para atendimento das categorias de base. Para tudo. Para tudo. Para tudo, para o futebol como um todo. Entendi. Então, e aí o contrato de formação, o que ele é? É um contrato que você vincula o atleta ao clube. Então, você tem alguns mecanismos jurídicos de defesa para o atleta não ser assediado por outros clubes. Então, chega um clube e quer levar teu atleta embora. Então, porque isso acontece muito. Acontece. Né? Então, o clube formador, ele protege isso. Porque, a partir do contrato de formação, se um clube tenta tirar o outro atleta de um outro clube de uma forma ilegal, a lei permite uma cobrança de multa que está estipulada, que é 2.000 vezes o valor que você... Mesmo se for da categoria de base. Mesmo se for da categoria de base. O menino joga lá no Sub-15 e aí um time lá vem, quer levar o menino pra lá e faz alicia o menino, leva o menino pra lá. E aí, o que diz a lei a partir do clube formador, do contrato de formação? Que o clube tem que pagar 2.000 vezes... 2.000 vezes? O que você investiu no atleta. E aí que entra a questão da organização, que um clube tem que ter organização. Quanto que você gasta para formar um atleta por ano? Aí entra a questão de quanto... E aí o contrato de formação existe uma bolsa auxílio que você dá para o atleta. Então, você pode definir a bolsa de R$100 a quantos reais você quiser. Sim. Então, você coloca esse valor, quanto você gasta da alimentação, quanto você gasta de plano de saúde, quanto você gasta de transporte, competições, pessoas que trabalham para formar o atleta. Então, você faz todo esse cálculo e multiplica por 2.000 vezes. Entendeu? Então, existem alguns mecanismos de defesa, por isso que o contrato de formação é importante. Antes dos 12 anos, dos 11 aos 12, dos 12 aos 13, você pode fazer também um registro de iniciação desportiva, que é para o menino jogar as competições. Então, esse registro de iniciação desportiva ele tem validade de 1 ano. Você tem que renovar no ano seguinte se você quiser continuar com o menino. O contrato de formação, não. O contrato de formação você consegue fazer até o menino ter 21 anos, que aí acaba o contrato naturalmente. E o contrato profissional são 3 anos, que você pode renovar por mais 2, e daí você pode ter até 5 anos de contrato profissional. Passou 5 anos, você tem que fazer um novo contrato. Então você consegue fazer 3 anos, prorrogar até mais 2, e aí depois você tem que gerar um novo contrato. Então existem alguns métodos assim que você faz de contrato com os atletas. Entendi. Fagner? Você falou desse lance de proteção do atleta. Nós vimos recentemente alguns comentários, mas não ficou muito bem explicado, do Cruzeiro reclamando do Palmeiras quanto ao Estevão. Uhum. Tem como você explicar mais ou menos para a gente essa ideia? A questão do Estevão em si eu não sei exatamente, porque existem questões contratuais entre os clubes. Eu posso falar, por exemplo, do caso do Vitor Roque. O Vitor Roque, quando ele sai do Cruzeiro para o Atlético Paranaense, o que aconteceu? O Vitor Roque, como que você negocia um atleta? Existem 2 formas. Entre os clubes, então eu te ofereço X pelo atleta, você aceita, ok, e aí você se acerta com o atleta, questão salarial, todas aquelas questões que existem. Ou você tem o pagamento da multa contratual. Então, o pagamento da multa contratual que é estipulada no contrato do atleta. Sim. Então, você tem lá o pagamento da multa e o clube é obrigado a liberar o atleta. Então, o que aconteceu no caso do Vitor Roque foi isso. O Atlético sabia qual era o valor da multa, pagou a multa e o atleta foi liberado. Então, existem esses mecanismos também. Mas isso é muito raro de acontecer. Geralmente, acontece negociação entre clubes. E aí, entrando nessa questão do aliciamento ainda, você ser um clube formador, existe um grupo no WhatsApp, inclusive, que a gente tem aqui, que todos os clubes formadores estão nesse grupo. Então, se um atleta, por exemplo, sai do clube, quer sair do clube, tenta forçar uma saída, você joga nesse grupo do movimento falando, o atleta fulano de tal... Cria uma cumplicidade em torno disso e todo mundo respeita, todo mundo respeita. Então, é justamente para poder deixar o mercado o mais ético possível nesse sentido. O mais transparente possível. Exato. Né? Então, quem fala, o pai está querendo isso, ou o empresário está tentando fazer isso. Então, caso ofereçam, saibam que a situação é essa. E aí os clubes, 99% das vezes, respeitam. O empresário costuma forçar muito coisa. Isso acontece. Escalar jogador. Não, escalar não, isso aí não. Isso eu nunca vi, pelo menos nunca. Mas acontece muito o empresário querer trazer um atleta, aí tu fala, aí tu vai avaliar, nunca chega assim direto. Então, pode acontecer em outros clubes, como eu te falei. Comigo nunca aconteceu. E se acontecesse, eu falaria não direto. Porque comigo não corre esse risco. Entendeu? E o papel de ex-jogadores na formação das categorias de base? Eu acho importante.
como é que funciona isso? Porque me parece assim, tem clube que aceita, tem clube que não aceita, né? Vou dar um exemplo aqui na cidade, por exemplo, Araraquara. Araraquara tem um grande jogador. Você pega o Vica, que foi treinador, você pega o Douglas Onça, que também foi, enfim, são vários os nomes aqui. Né? E assim, como é que é trabalhar com isso? Né? Do clube aceitar ou não um ex-jogador, um cara famoso na formação dos atletas? Porque isso parece que no decorrer do tempo está sumindo esse processo, está desaparecendo isso. Como é que funciona isso? Como é que você vê o futebol brasileiro nessa relação, a construção entre a formação de base e ex-atletas? Eu acredito que é importante em vários aspectos. O grande ponto é você definir exatamente o que você espera do ex-atleta e o que o ex-atleta também espera do clube nesse trabalho. Sim. Porque hoje, cada vez mais o futebol se torna profissional no sentido de formação de atletas em treinamento. Então, sim, por exemplo, para você disputar um campeonato paulista sub-20, sub-17, sub-15, sub-14, você ser treinador de uma dessas categorias, você tem que ter a licença da CBF. Sim. Então, para o sub-20, tem que ter a licença A ou estar já cursando a licença A, que é a penúltima antes da licença Pro. Aí depois licença B, licença C. Então, não adianta você ser um ex-atleta e não ter a licença para treinador. Você tem que ter? Tem que ter. Tem que fazer. Então, por isso você tem que alinhar essa expectativa. Mas eu acho que os ex-atletas podem contribuir muito nessa formação, desde questão de campo, se ele continuar estudando, se capacitando, eu acho que isso pode ser muito vantajoso. Tem muitos ex-atletas aí que estão atuando, né? Tanto no alto nível quanto em base. Então você vê Rogério Ceni, vê Felipe Luiz, você vê muito Roger, você vê ali os líderes do Brasileirão. O Júnior, o Dorival. Muitos atletas, então assim, que se capacitaram. Aí, se você, e assim como tem oportunidades em áreas que não necessitam estar dentro de campo. Então, vou trazer uma história na época do Atlético Paranaense. Quando nós criamos um projeto que se chamava Rubro Negro Quem Tem Raça, que é uma parte do hino do clube, era para potencializar os valores que nós esperávamos dentro dos atletas. Sim. E aí foi feita uma pesquisa interna e também externa sobre quem representava algumas estrofes do hino do clube. Então, de ex-atletas. E 90% dos votos foi pro Cocito, pro volante. Cocito. Que foi campeão brasileiro. Sim, eu lembro, jogou no Corinthians. Isso, exato. Tem uma história vinculada ao clube, foi campeão. Você pega as estrofes do hino, tem a questão de raça, a questão de vontade e tudo. E a torcida ama ele. Trouxemos ele para ser um começo como um embaixador desse DNA do clube. E ele ficou lá como uma pessoa que era responsável por potencializar esses valores. Como que ele fazia isso? Através de palestras com os meninos, conversando individual, fazendo uma integração com a psicologia, fazendo uma integração com os treinadores, cobrando os atletas nos momentos pontuais. Então, trazendo um pouco desse contexto de história de vida dele, vinculado a uma metodologia criada internamente pelo clube. Então, existem várias formas do atleta participar desse dia a dia. Eu acho que e também se integrar na visão do clube. Como é que é o clube, como é que a torcida enxerga o clube, como é que ele é organizado. Então, acho que existem várias formas do clube de um atleta claro. ajustar nesse sentido de formação de atletas. Sim. E fora da questão de formação, existem várias formas que você pode trazer um atleta para a questão de embaixador da marca, existem outras formas que você pode também se relacionar com torcida, existem também outras formas que você consegue atuar com um ex-jogador. Mas eu acho que tem que ser muito bem alinhado essas expectativas, o que você espera da pessoa e o que a pessoa espera do clube, porque muitas vezes os clubes trazem e não explicam muito bem o que vai ser feito. Então você pega... Tem que ter alinhado isso, né? Tem que ter uma diretriz. Exato, tem muitos ex-jogadores que estão migrando para uma área de coordenação técnica também, que é justamente, ele não vai ser o treinador, mas ele vai estar acompanhando os treinos para ver essa questão de como estão sendo os treinamentos, o que está sendo desenvolvido. Então você pega o D'Alessandro no Internacional, de coordenador técnico, o Carly no Botafogo, sim, e tantos outros casos que você consegue fazer isso. Então vale a pena você ir trabalhando aos poucos isso. Eu lembro em 2022 que a gente conversava muito com o Tony, que jogou aqui. O Tony ele já estava pensando no pós-carreira, só que ele ainda não sabia o que ele queria. E aí hoje ele está como auxiliar técnico na base do Cruzeiro. Entendeu? Então, assim, ele foi se preparando, foi fazendo cursos. Sim. E é isso, você vai conversando com os atletas, principalmente os que estão no final, fase final de carreira, para tentar ajudar isso. Então, no Atlético Paranaense mesmo,
eu tive muita interação com o Lúcio Gonzalez, o O argentino, Lúcio, que ele queria ser treinador, então eu ajudava muito essa questão dele, grande jogador. dos cursos que ele tinha que fazer, onde procurar os cursos. O Jonathan, lateral direito, jogou no Santos aqui, também foi campeão do Santos, Sim. para Inter de Milão. Então eu ajudei muito nesse pós-carreira dele, para entender o que eles queriam fazer. E acho que o grande ponto é isso. Se o atleta já sabe o que fazer, ajuda muito. Então você pega o Lucas Leiva, que Sim, jogou do no Grêmio. Eu tive a oportunidade de ministrar uma aula para ele. E conversamos muito, depois tomamos alguns cafés juntos, e ele não sabia para onde ele queria ir. Então eu fui abrindo um leque para ele, ó. Se quiser ser treinador, você tem que fazer isso. E hoje ele está muito vinculado a uma área de empresariar atletas. Então cada atleta vai ser, quando ele se Tem aposenta, uma diretriz e também tem um Exato. gosto de cada um, né? Exatamente. O tipo de cada Porque um. tem né? atleta que se aposenta e não quer mais saber de futebol. E é verdade, é verdade. Tendo isso que você falou, Então, quero pegar um gancho nisso que você falou. Tem atleta que não quer mais saber de futebol. Ex-atletas, enfim. sim. Assim, ó, a gente conversou com algumas pessoas aqui do esporte, jogador e tal, e um deles falou assim: meu neto joga não sei aonde, aí meu neto tem um relógio, ele chega lá no relógio, ele chega lá, é controlado o que ele come, onde ele dorme, como ele dorme, enfim e tal. Isso acontece nas categorias de base, Em partes. em partes, né? E aí, assim, como é que é administrar a cabeça do menino para ele viver assim até a idade profissional? Então, aí. Porque eu vejo alguns exemplos, por exemplo, Gabriel Veron hoje, ele dá um monte de trabalho. Ele não quer treinar, passou pelo Santos, tá no Santos, mas já deu problema, estava no Cruzeiro, deu problema, estava não sei onde, deu problema, porque me parece que o cara, ele vem das categorias de base, todo dominado, todo regrado, um profissionalismo extremo, e me parece que muitas vezes o cara não aguenta a puxada depois, porque depois amplia, porque ele vai ser profissional, ele vai ser cobrado, tem torcida, enfim, então. Como é que é trabalhar isso? Eu acho que. Como é que é essa visão? Não, eu tô de acordo. Principalmente, eu falei que em partes, porque esse acompanhamento da rotina do atleta, ele é válido a partir de determinada idade. A minha maior preocupação, sempre quando falo em formação do atleta, é essa especialização precoce do menino. Porque se ele começa a fazer isso com um menino de 11, 12 anos, com 15 anos, ele não quer jogar mais bola. Ele não quer jogar mais bola. Então, acho que a maior preocupação essa é a minha, Não, eu tô de acordo. minha preocupação. Eu tô de acordo assim, e a gente tenta sempre trabalhar contra isso. Sim. Então, o menino do sub-20, do sub-17, ele todo dia responder um questionário de esforço, de bem-estar, ele é válido, porque já estamos falando de atletas que já têm contrato profissional, Sim, que estão na porta de jogar um profissional, então a gente faz esse monitoramento um pouco maior de bem-estar, de descanso, de lesões, a questão de fadiga dele como um todo. Do 15 para baixo, não existe por que fazer disso, justamente porque a gente fala muito sobre isso. Se no 11, 12, 13 a gente fala muito da relação eu-bola, ela também vale também para essa relação como um todo do futebol. O cara precisa viver também. O futebol tem que ser divertido. Tem que ser divertido, ele não pode ser aquela coisa espartana, e é isso, maluca. E aí você entra que a gente fala muito com os pais, que o menino de 13 anos ele tem que se divertir. Ele não tem que estar se preocupando com o futuro dele, com vou dar uma casa para os meus pais daqui 10 anos, daqui 5 anos. Não, você tem que jogar bola porque você gosta. Porque se o menino com 11, 12, 13, 14 anos já tem essa preocupação, a chance dele não virar um atleta... Dele estourar lá na frente é maior. Não, exato. E se ele tem essa preocupação, ele não vai virar um atleta. A chance é muito pequena. Porque é isso, vai chegar um momento da vida dele, que é natural do ser humano, que ele vai começar a se questionar. Pô, tô aqui já há 5 anos sendo cobrado. É isso que eu quero da vida? É isso que eu quero realmente? E sem contar a questão que você está falando de adolescentes depois. Você primeiro começa com crianças. Se você cobrar uma criança, a chance dela evoluir é muito menor do que você estimular ela. Sim. E depois está falando de adolescentes, que o menino começa a se questionar, pô, tô perdendo toda uma vida lá fora. Né? Meus amigos estão indo na festa. Tem uma namoradinha, tem isso, exato, tem aquilo, tem aquela coisa toda. Eu tenho que acordar todo dia às 6 da manhã. Responder questionário, e tem que ver o que eu vou comer, o que eu não vou comer, que hora eu vou dormir, que hora eu vou acordar. Então a gente se preocupa muito com isso. Para justamente não ter esse tipo de cobrança excessiva, porque a gente está falando de pessoas. E é por isso que daí entra também a área da psicologia, assistente social, para também entender todos os contextos que os atletas estão inseridos. Então, todo atleta que chega no clube, é protocolo eles passarem por essa área. Sim. Então, questão de pedagogia, questão de ensino, para ver qual turma a gente vai matricular ele, qual série, qual é o horário da aula. Psicologia, fazer uma anamnese com o atleta para entender alguns contextos dele, questão desde comportamental, a questão, né, de cognição. E assistente social faz toda uma avaliação também do atleta
essa questão global dele. Se a família precisa de algum auxílio nosso, se recebe Bolsa Família, se tem alguma outra condição específica, tudo isso a gente tem mapeado dos atletas que chegam, justamente para poder saber como falar com o atleta também, porque isso às vezes interfere, porque tem atleta que chega com uma família toda completa, tem atleta que chega com o pai preso, a mãe ausente, mora com a avó. Tem as diferenças. Então ele tem que saber justamente isso para poder ser o mais assertivo possível nesse acolhimento dele também. E também depois numa cobrança futura. Porque às vezes o atleta tem algum tipo de disciplina que não é porque ele quer, porque ele também teve um contexto nos últimos anos que não foi o melhor possível. Então ele também tem que entender isso, até para poder tratar diferentes pessoas diferentes. Não dá para gente. Sim. E eu acho que a gente tem que falar sobre isso sempre. Então a gente tenta sempre fazer esse tipo de acolhimento inicial para depois colocar uma rotina sobre ele. Entendi. Wagner? Essa questão da escola, como é que vocês trabalham? É que você já disse que você, de vez em quando, você aparece lá, dá umas incertas neles e, assim, o baixo desempenho na escola. Lá no campo tá perfeito, mas na escola não tá indo legal. Como vocês fazem? A questão da escola, quando eu falo que eu dou um pulo lá, às vezes, isso também gera até mais proximidade com os atletas, que eles gostam quando você tá lá, se eles veem que você tá lá. Não, o cara tá fiscalizando. Exato, no tá intervalo ali no recreio vem conversar comigo, então você cria também esse vínculo com os atletas que você mostra a importância da escola para eles também. E nós temos regras também. Se o menino falta à escola sem justificativa, no outro dia ele não treina. Entendeu? Ele não treina com a equipe, faz um treino à parte, faz um treino físico, faz um treino separado. Se ele falta 2 vezes na semana, ele não vai jogar no final de semana. Quer dizer, uma coisa leva a disciplina. Exato, tem que ter a disciplina do jogador. Ele sabe muito bem disso, então já tem as regras estabelecidas. Então, se ele faltou um dia, ele não treina. Se faltou 2 dias na semana, ele não vai jogar no final de semana. Entendi. E agora que nós estamos em Campeonato Paulista, ninguém quer perder o jogo. Claro que não. Então, você vê que a frequência escolar aumenta bastante, né? Uhum. E a questão daí de matérias, às vezes, natural, alguém tem um pouco mais de dificuldade. Em português, outro em matemática. Outra, então isso assim, a gente fala muito com ele sobre isso. Tem dificuldade, procura, que às vezes pega 1 ou 2 recuperações, a gente vai ajudar. Se pega mais que isso, a gente já começa daí a cobrar também mais do atleta, porque envolve outras coisas. Aí não é só, acho que falta de concentração, às vezes é um pouco mais de compromisso. Então, aí tem esse acompanhamento com eles, e aí a pedagoga faz esse acompanhamento diário de faltas e semanal de notas, de indisciplina, alguma coisa no colégio. Se tem algum tipo de disciplina, também fica fora do jogo. Então agora não pode mais celular na sala, questão de baralhos, não gosta de jogar muito baralho. Então a gente fica sempre controlando isso também, no sentido de que eles entenderem que são regras, né? Você está vivendo em sociedade, vão ter regras que você tem que cumprir. Sim, né? Claro. Tudo que você quer, a hora que você quer. Então, e na hora que você quer, e como você quer, do jeito que você quer. Porque né? e aí é que é uma coisa que é interessante. Eu tô trabalhando com futebol há mais de 10 anos, você vê que as mudanças de gerações também mudam um pouco a forma de você relacionar com as pessoas, né? Cada geração que entra tem uma peculiaridade, tem um pouco mais de imediatismo, parece, eu quero tudo para hoje, não consegue entender que o processo é longo. Isso também é muito de conversa com os atletas, com os pais, que um atleta, 90% dos atletas, ele vai ter um momento que ele vai estar no banco de reserva, que não vai ser titular absoluto toda a vida. Entender que isso faz parte da formação do atleta também. Que o futebol é ganhar, empatar e perder. Exato. Que a vitória você comemora 24 horas e começa uma semana nova. A derrota você lamenta 24 horas, começa uma semana nova. Nem tudo é pra sempre. Ó a escolinha do Abel aí. Do que? É assim. A derrota é 24 horas, isso é padrão. Mas acho que isso tem que ser padrão, e tem que ser falado, porque senão às vezes o atleta ele perde um gol, ele fica a semana inteira pensando nisso. E acontece muito. Então a gente conhece já os atletas, a gente sabe que se um atleta perder um gol, ele vai ficar uns 3 dias lamentando de segundo treino. Então a gente tem que sempre reforçar, reforço positivo no sentido de não vai ser para sempre. Assim como você ganhar, não vai ser para sempre. Então a gente tem que ter esse reforço. Não é porque a gente ganhou o jogo de sábado de 4-0 que o outro jogo vai ser 4-0. Sim, você tá com essa cabeça, você vai tomar 4. Então, sim. É isso que a gente tem que falar sempre sobre isso. É a escola do Abel, mas eu acho que é até legal você falar isso, porque mostra também muito que a gente fala quando a gente fala de estudo de futebol, como os portugueses também ficaram à frente nesse processo, justamente por terem metodologias que não só terem, mas acho que catalogar essas metodologias, né? Sim. O futebol brasileiro sempre teve, mas nunca foi disseminado como eles disseminam. Então, você falou de futebol brasileiro, você falou de português aí, né? Essa é uma temática que nunca quer calar, e eu não podia deixar de tocar nesse assunto com você. Assim, nas categorias de base, o cara aprende a correr e tocar bola, e aí isso de certa forma interfere
na qualidade do futebol, porque o cara deixa de ter técnica para correr e passar bola. Como é que é esse trabalho na categoria de base? Porque me parece... E aí você começa a acompanhar muito o jogo, que eu falo assim, hoje jogador de futebol é tudo velocista. Né? O cara vai lá, corre da direita para a esquerda, da direita para a esquerda. Como é que é essa metodologia hoje? Como é que é trabalhado isso? Porque assim, isso me parece que tem um reflexo muito grande no futebol brasileiro. E aí o brasileiro, ele deixa de ter a técnica para ser velocista, mas muitas vezes ele não tem essa capacidade, ou muitas vezes o jogador com baixo nível intelectual, muitas vezes não tem a capacidade de fazer leitura do jogo. Como é que é isso? Eu acho que, vamos por partes, é muito do que o clube espera como formação de atletas. Qual que é o seu modelo de jogo? O que você vai apresentar para o atleta como formação? Porque existem vários modelos, não existe um só. Existem clubes que acreditam nesse modelo um pouco mais vertical de jogo, por exemplo, que vai ser jogos mais verticais com atletas mais rápidos. Existem modelos de jogo que você vai ter mais a posse de bola e circulação interna. Então, desde essa circulação um pouco mais devagar ou mais rápida, como foi o Barcelona, que ficou famoso o tic-tac, que é uma circulação, um jogo de posição onde o atleta circula menos, porque ele tem a sua posição bem definida, e quem circula é a bola. Então depende de cada clube o que ele espera. Aí isso também influencia na captação de atletas. Se você tem um jogo que é mais vertical, no sentido que o atleta tem que atacar mais espaço sem a bola para ser... É um tipo de jogador. É um tipo de jogador. Você vai pegar um jogador com fibra mais rápida, geralmente mais longilíneo. Então você tem alguns tipos de tudo isso, se você tem um modelo de jogo estabelecido, fica muito mais fácil você ter o jogador que você quer. O grande problema é que muitos clubes não sabem o que querem. E aí fica essa mistura. Entendi. Por exemplo, você pegar a Ferroviária, se você assistiu o nosso jogo... Agora, pegar uma copinha como exemplo, que teve muito jogo televisionado, é fácil de achar no YouTube os jogos. Você vai ver que o modelo da Ferroviária é um modelo de jogo construtor. A gente quer ser protagonista do jogo. Independente do adversário, a gente quer ter a posse, a gente quer circular a bola, a gente quer achar os espaços. Esse é o modelo da Ferroviária. É o modelo da Ferroviária. Se você pegar os zagueiros da base, você pega do profissional, o Medina, por exemplo, que é formado aqui, são atletas que sabem jogar bola com a bola nos pés. Não é aquele zagueiro rebatedor. Sim. É um zagueiro que recebe, acha um passe, fecha o espaço. Se precisar arrastar a bola para frente, vai arrastar e puxar o lado do ataque. Então a gente quer perfis de atletas que fazem parte... Com essa característica. Com essa característica, entendeu? Então acho que muito do futebol brasileiro é que muitas vezes os clubes não sabem o que querem. E aí fica com vários atletas e vários perfis. O nosso perfil na base é muito claro, que é esse zagueiro que saiba jogar bola, que saiba sair curto com o goleiro, que saiba sair aqui, sob pressão, não fique só chutando a bola. Então a gente tem alguns modelos que a gente encaixa dentro do que a gente quer do jogo. E isso aí facilita também depois você montar um scout de jogadores que se encaixam dentro do perfil do clube. Exato, e aí vai montando... a progressão de atletas dentro da categoria é mais fácil, porque o atleta que está no 15, ele vai ter um trabalho para chegar no 20 dentro dessa progressão. Porque a pior coisa que um clube pode fazer é você ter que remontar um time todo ano. Então, por exemplo, acabou esse ano, vai subir só 2 jogadores do 17 para o 20, ou seja, o trabalho teve algum erro. Porque a naturalidade é subir 10, 12, 14 atletas que continuem, extrapolou a idade e continuem no 20. Sim. Porque já tem a metodologia de ensino bem trabalhada. Sim. O problema é quando você não sobe esses atletas porque existe um erro de comunicação entre as comissões, assim, no sentido, aqui no 17 só tem atleta que dá chutão, no 20 não. Esse atleta não vai jogar no 20, porque não está dentro da metodologia do clube. Então a gente também trabalha muito isso na captação, então os captadores sabem qual que é o perfil do jogador que nós queremos dentro do jogo da Ferroviária. Então isso, eu acho que muitos clubes brasileiros já trabalham muito bem isso, alguns clubes deixam a desejar, mas isso a gestão como um todo vai ajustando. E aí tem clubes que também trabalham pensando só no mercado de venda. Então, queremos vender atletas para a Europa, então vão ter esse perfil de atleta. Tudo bem, faz parte, é um modelo de negócio deles. Não existe certo e errado, entendeu? Sim. Se a direção, se o dono do clube, o presidente, tem a convicção que esse é o trabalho que quer ser feito, beleza. E aí você traz profissionais que se encaixam desse modelo. Então, a gente fala muito sobre essa questão de treinadores, e aí essa questão de cultura de clube também, né? Por exemplo, vamos citar o Santos. Você trazer um treinador que não trabalha a base, que não trabalhe esse jogo ofensivo, só um jogo mais reativo, não vai se criar. Não tem a ver com a cultura do Santos, porque é algo que já está. E a torcida vai inflamar. Exato. A torcida vai inflamar. Então é isso, acho que nem fala, para você jogar no Atlético Paranaense, no Grêmio, no Inter, se você não tiver um jogador brigador, aquele cara que
é a cultura local. Sim. Então a gente brincava muito isso lá no Atlético. Os maiores ídolos do clube são os volantes, zagueiro, porque é o que o clube sempre formou. Sicupira. E aí o Sicupira foi um pouco mais pra frente, que era um craque também. Cracaço de bola, pô, figuraça. Jogou Era muita uma bola. figuraça. Eu jogava truco Ele com andava com aquele bigodinho dele, cabelinho arrumado. Ele foi vizinho, foi um vizinho de praia durante muitos anos. Jogava muito truco com ele. Figuraça, Figura. cara. Não, Gente boníssima, gente boníssima. Mas daí você pegar dos anos 90 pra cá, tivemos alguns atacantes formados no clube, mas a grande maioria é a meia, volante, zagueiro, lateral, porque é algo que a torcida já espera. E o Cocito, uma vez, falando com os atletas, falando isso com um atacante. Nós tínhamos um atacante no sub-15 ou 17, agora não me recordo, que era muito bom tecnicamente, mas não dava tudo que podia dar dentro de campo, sabe? Deixava um pouquinho, guardava um pouquinho meio preguiçoso. Exato. E aí o Cocito falou, você pode fazer 3 gols no jogo, a torcida só vai ter aplaudido se der um carrinho na linha de fundo, porque vai mostrar que você tentou pegar a bola. E era isso, entendeu? Então, você entender esse contexto do clube, aonde você é inserido faz muito, muito parte disso. Você citou o Abel, não sei se chegou a ler o livro do Abel. Sim, eu li. Tem uma parte que ele fala muito disso, que antes de chegar no Palmeiras, ele estudou sobre a cultura do Brasil, as regiões do Brasil, a alimentação, fizeram um dicionário português do Brasil, né, no que está de balneário, vestiário. Estudou Palmeiras, estudou quem eram as pessoas, tanto que tem uma frase acho que na abertura do capítulo do Rafael Veiga falando que quando o Abel chegou, ele chamou todo mundo pelo nome. Parecia que ele tinha estudado. E tinha. Entendeu? Então é você estudar esse contexto onde você está inserido. Fazer essa análise cultural é muito importante quando você vai para um clube, para justamente entender quais são aqueles artefatos que estão mais expostos, quais são aqueles que não estão tão expostos, que fazem parte do núcleo da organização, mas ninguém fala. Então tudo isso é importante você entender justamente para poder fazer um trabalho mais organizado, porque senão você vai ficar sempre atacando uma área e tem aquela área ali que ninguém toca, ninguém fala, que é onde está o núcleo da organização, que você precisa entender a cultura do clube. Então acho que isso tudo faz muito parte da evolução do futebol. E os gramados sintéticos na base? Existe? Existe. Isso cria problema para a base? Eu acredito que não. Eu acho que assim... Essa polêmica toda aí, porque o fulano joga assim, fulano joga assado, porque joga lá no gramado, o gramado é assim. Nas categorias de base também funciona assim? Os gramados sintéticos evoluíram muito, né, ao longo dos anos. E quando fala gramado sintético, as pessoas têm na cabeça aquele gramado que você joga... que solta aquelas borrachinhas. Que você joga no sábado, que você joga na quarta-noite. Não. Os gramados que são utilizados pela FIFA são bem longe disso, né? São gramados tem uns que são híbridos, né? Tem. O da Arena Corinthians é híbrido, né? Ele é considerado híbrido porque ele tem, eu acredito que a cada 10 fios de grama natural, um é sintético. O Maracanã tem partes híbridas, assim, também que estavam investindo nisso. Então existem muitos, na Rússia mesmo, no caso do frio, também tem muito gramado assim. Evoluiu tanto que se você pegar, se for no Newton Santos no Botafogo, agora o Atlético Mineiro está colocando, o Atlético Paranaense. É uma tendência? Você não percebe a diferença. Não percebe a diferença. E é uma tendência, me parece que é uma tendência. É uma tendência. Aderirem a isso. Eu vejo por 2 motivos que os clubes aderem. Uma é a questão também financeira, a questão de manutenção é muito mais barata no sentido global, porque a implementação é cara, né? Sim. Mas depois a manutenção é mais baixa em relação ao gramado natural. A quantidade de jogos do futebol brasileiro também leva muito a isso. Muito jogo, né? Você ter 70 jogos num gramado no ano é muita coisa. É difícil você ter ele perfeitas condições, mais do que 40 jogos. Porque o jogo hoje é intenso, o jogo evoluiu, né? Sim. Se anos 80 o atleta corria 6 km, hoje o atleta corre 12. Você multiplica isso por 22, tração no campo, tudo. Então, isso acontece, o gramado ele também danifica mais. Então, é algo um pouco mais natural de acontecer no Brasil, primeiro por calendário de jogos, que é muito jogo. Então, é difícil você jogar na segunda, aí vai jogar na quinta. Aí você fala, tem 3 dias de descanso gramado. Não é o suficiente, tem um jogo por semana. Aí você joga na segunda de novo. Acontece muito jogo quarto e sábado, quarto e domingo, quinto e domingo. Então tem muito jogo. Você pega, por exemplo, o Maracanã, que joga mais de um clube. E joga Flamengo, Fluminense, não tem como manter o gramado 100% saudável nesse sentido. E o outro ponto também é que esses formatos de arenas que foram feitas pós-Copa do Mundo, algumas, por exemplo, Curitiba, a Arena do Grêmio foi feita não para a Copa, mas foi feita no formato de arena. Tem uma dificuldade também de entrada de luz solar. Então, o sol é muito importante para a questão. Aí você tem que comprar aquelas lâmpadas, mas nem sempre ela é suficiente. Então, tem essa questão também da umidade que o gramado fica, e também fica um pouco, o terreno fica pior para a grama se desenvolver. Tem alguns aspectos também geográficos. E um outro ponto também que é
essas arenas elas também se tornaram multiusos, então tem os shows. Então, Um gramado natural vai sacrificar mais. Vai sacrificar mais quando você tem o show. E aí você pega o show aliado ao calendário, você tem um problema muito grande, porque você marcar um show, por exemplo, do Rod Stewart, Sim. você vai marcar com um ano de antecedência. Sim. Não marca pra semana que vem. Não. E o que acontece com o calendário brasileiro? Muitas vezes a partida da semana que vem muda hoje. Então, se o jogo era domingo, hoje você recebe um ofício da CBF falando que o jogo vai ser sábado. Dançou. Entendeu? Tem que jogar fora. E aí, joga em Barueri. entendeu? Então é isso. Eu acho que é aliado um pouco dos dois. Porque se você tem um calendário anual divulgado no começo do ano, você consegue programar os shows de acordo com o teu calendário. Sim. Eu vou jogar na sábado, então o show pode ser no domingo, porque eu só vou jogar no outro sábado. Porque no próximo sábado eu vou jogar fora, e o próximo jogo eu vou jogar. Então, assim, eu tenho 14 dias para arrumar, entendeu? Então são muitos fatores que levam. Então não é só a questão financeira, mas também tem essa questão de todo o ecossistema que as arenas criaram. Porque você não tem esse calendário bem definido. Se você vai num jogo da NBA, por exemplo, o calendário dificilmente mexe. Você recebe o calendário anual do jogo do Miami Heat, por exemplo. Eu estive em Miami. Eu tinha o calendário, eu sabia quando ia ter jogo do Miami Heat. Sim. Porque não vai mudar. E então tava lá, sábado ia ter show da Madonna no Kaseya Center, no domingo ia ter jogo, na segunda ia ter um show de um outro cantor. Então, porque eles faziam tudo já sabendo o que ia acontecer. Então, já tinha tudo o calendário programado. E aí tava lá os jogos do Miami Heat já toda a temporada posta, e a organizadora fala, essa data não dá, então vamos fazer nessa. Porque você já sabe o que vai acontecer. Então, isso tudo também leva também um pouco ao gramado sintético, porque você não consegue prever toda a operação do teu estádio como um complexo esportivo, Sim. não só como um jogo de futebol. Porque aí, como você fala, por exemplo, um clube que só joga lá, como um clube de futebol, você vai jogar 30, 40 jogos no ano. E os outros 320 dias você vai fazer o que com o estádio? Então. E aí que entra essa questão de receitas, shows, eventos particulares, aluguel para outro time, aluguel para competições amadoras. Então, por exemplo, quando eu estava lá no Atlético Paranaense, muitas das receitas vinham de eventos corporativos que não necessariamente precisavam usar o gramado, porque daí você criava toda uma estrutura externa. Sim. Que você teria vista para o gramado, mas não precisava utilizar. Mas você pode querer utilizar o gramado, por exemplo. Sociedade Brasileira de Dermatologia vai fazer um evento no final de ano. Aluga o estádio, faz um show capital inicial de outra banda e conta receita. Então os clubes também têm que pensar nisso como fonte de receita diferente do futebol. Sim, e aí você sim. leva ao gramado sintético. Então são vários fatores. Sim. Então é muito ampla a discussão. E lógico, eu estou falando isso da parte de gestão. Sim. Você pode escutar os atletas, tem atleta que gosta, tem atleta que não gosta. A questão Isso- aqui não é gostar ou não gostar, é ver como é que se esse tipo de gramado também é na base. Não, existe, porque E se- você acaba jogando em... E se você campos- acha que isso provoca muita lesão em atleta ou se não provoca. A questão de lesão ela é muito discutida, mas não tem nenhuma estudo científico que fale que aumenta a lesão ou que diminui, ou que geralmente se tem um percentual acima é pouco, ou se tem abaixo também é pouco. Então existem vários tipos de estudos. Alguns falam que aumenta, outros falam que não aumenta. Então, assim, não existe algo que você fale crave, aumenta a lesão de LCA, de ligamento cruzado anterior, ou aumenta a lesão de torção de tornozelo. Não existe nada que diga 100% que você fale, não, aumenta. Porque se tivesse, a FIFA não permitiria. Sim. Então tem esse ponto também, que os gramados para você jogar sintético profissionalmente tem que ser certificados pela FIFA. Sim. E a própria Federação Paulista, os gramados sintéticos para jogos de base, também tem uma especificação que a Federação Paulista cobra. Você quer fazer um campo de base, um campo da base para jogo sintético, você tem que seguir essa qualificação aqui. Então a Federação Paulista ela é muito organizada nesse sentido. Ela traz, todo ano ela manda um material que é o manual de infraestrutura de estádios, e aí determinando o tamanho de campo, a altura do gramado, quantas vezes tem que ser irrigado. Isso é padrão. Padrão para todos os clubes da Federação Paulista, de base ao profissional. E lógico, aí você vai jogar A1 Paulista, tem um padrão, A1, A2, A3. Você vai jogar categoria de base, tem um outro padrão. Eles são um pouco mais maleáveis na questão de tamanho de campo, que na A1 eles têm um padronizado de 105 por 68, que é o padrão FIFA, né? Sim. E aí você vai também trabalhando. Mas existe um padrão para todas as categorias. Então, se você quer jogar base, a altura do gramado máxima é essa, a mínima é essa. A pintura da tinta tem que ser com tinta acrílica tal, ou tem que ser com pintura de tinta não sei o que, Entendi. fosca. Então existem Já está tudo determinado.
existe um manual hoje que a federação envia para os clubes que facilita muito isso. Então, se eu quero colocar um gramado sintético, eu sei qual que é a especificação A determinação. que eu preciso. Eu preciso que seja um gramado sintético assim, que tenha essa altura da grama, que o composto que seja com ele seja uma borracha assim, ou seja uma fibra de coco, que alguns estádios usam, que ela decompõe com a água, ou seja um tipo de palha que eles usam também, que com a água ela vai diluindo. Então existem vários tipos de compostos. Por exemplo, na ferroviária, assim, as categorias de base da ferroviária, aí assim, vai ter o jogo do sub-15 e do sub-17 no campo. Aí o treinador fala assim, nós vamos jogar num gramado assim. Existe essa preocupação? Existe. E aí assim, não, precisamos treinar num campo assim, que tenha mais ou menos a mesma característica. Não, falando de sintético, não. A maior preocupação é o campo ruim. Mas que tem demais, que é verdade, demais, entendeu? Né? A maior preocupação de um time de futebol não é nem o sintético, é o campo ruim. É o campo com grama alta, que interfere no jogo. Porque seja um campo de grama baixa, a velocidade do jogo vai ser maior. Sim. Grama alta vai ser menor. Sim. Aí buraco, isso eu acho que interfere mais, é mais prejudicial do que um sintético em si. Então, mas também aí entra essa questão que a federação ela cobra muitos clubes. Então, cobrar uma padronização dos gramados para que possa fluir da melhor forma. Né? E ela faz essas vistorias, tanto que se você entrar no site da federação, lá no final do site tem portarias, você vai ver as portarias que eles publicam de estádio sendo interditado porque o gramado está ruim, ou estádio sendo liberado porque o gramado avançou no tratamento. Então a federação também faz esse trabalho que também valoriza muito o futebol paulista, porque você acaba tendo difícil jogar num campo que você fala, nossa, que gramado horrível. Não, você vai jogar em um campo que você pô, esse campo tá ruinzinho, mas você não vai falar, nossa, que buraqueira, não, porque a federação mesmo, ela já cobra os clubes sobre isso e interdita o estádio, e aí você tem que jogar em outro local, porque enquanto não arrumar você não vai pra frente. Não vai pra frente, então acho que é isso. Mas o que mais preocupa, acho que treinador é o gramado ruim do que um gramado sintético. Porque o gramado ruim é isso, o famoso morrer artilheiro, né? Sim. Isso aí eu acho que o terror dos goleiros, né? Conversamos aqui com Caio Derosso, gerente de futebol das categorias de base da Associação Ferroviária de Esportes. Caio, muito obrigado pelo esse papo incrível sobre categorias de base, enfim, tudo que cerca aí o assunto. Muito obrigado pela sua presença, a Universidade agradece demais. Obrigado, professor, prazer, passa rápido, né? Passa rápido, a gente tá falando fica aqui mais 2-3 horas mais aqui. 2-3 horas, né? Então, espero que você tenha gostado. Agradeço muito, agradeço o pessoal da Uniara, perdão, e agradeço a todos. Obrigado.